Graças a Paz, irmãos. Estamos na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje estaremos lendo os capítulos 10, 11 e 12 do livro de Josué. Então quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo e acompanhar a leitura. Capítulo 10 está escrito: E sucedeu que, ouvindo Adonizedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e ao seu rei como tinha feito a Jericó e a seu rei, e que os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeram muito, porque Gibeon era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adonizedeque, rei de Jerusalém, enviou a Roão, rei de Hebron, e a Pirão, rei de Jamute, e a Jáfia, rei de Laques, e a Debi, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim, ajudai-me, e firamos a Gibeon, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeon e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeon a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires as tuas mãos dos teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os moradores e todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque eu tenho dado na tua mão, eu os tenho dado na tua mão. Nenhum deles te poderá resistir. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeon, e perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Oron, e feriu-os até a Zeca e a Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Oron, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras da Sarai do que os filhos de Israel mataram a espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jaché? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial em Gilgal. E aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: Acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: Arrastai grandes pedras à boca da cova, e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém vós não vos detenhais, persegui os vossos inimigos, e atacai os que vão ficando atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos deu na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir com grande matança, até consumi-los, e os que ficaram deles se retiraram às cidades fortificadas. Todo o povo voltou em paz a Josué ao arraial de Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: Abri a boca da cova, e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. E fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon. E sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué,
Josué chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães dos homens de guerra que foram com ele: chegai, ponde os vossos pés sobre os pescoços desses reis. E chegaram e puseram seus pés sobre os pescoços dele. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos espanteis. Esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. E depois disso Josué os feriu e os matou e os enforcou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu que ao pôr do sol deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros e lançaram-nos na cova onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, e ainda ali estão até o dia de hoje. E naquele mesmo dia, tomou Josué a Maquedá e feriu-a ao fio da espada, bem como ao seu rei. Totalmente os destruiu com todos os que nela havia, sem nada deixar, e fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Líbna e pelejou contra Líbna. E também o Senhor a deu na mão de Israel, a ela e a seu rei, e a feriu ao fio da espada, a ela e a todos que nela estavam, sem nada deixar, e fez ao seu rei como fizeram ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Líbna a Laques, e a sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laques nas mãos de Israel, e tomou-a no dia seguinte, e a feriu ao fio da espada, a ela e a todos os que nela estavam, conforme a tudo que fizera a Líbna. Então Orão, rei de Gezé, subiu a ajudar a Laques. Porém Josué o feriu, a ele e a seu povo, até não lhe deixar nenhum sequer. E Josué e todo Israel com ele passou de Laques a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia tomaram e a feriram a fio da espada, e a todos os que nela haviam destruiu totalmente no mesmo dia, conforme tudo que fizeram em Laques. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebrom, e pelejaram contra ela, e a tomaram, e a feriram ao fio da espada. Assim, ao seu rei, como a todas as suas cidades, e a todos os que nela estavam, a ninguém deixou com vida, conforme tudo que fizeram em Eglon, e a destruiu totalmente, a ela e todos os que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele tornou a Debir, e pelejou contra ela, e tomou-a com seu rei, e a todas as suas cidades, e as feriu ao fio da espada, e a todos os que nela estavam destruiu totalmente. Nada deixou, como fizera a Hebrom. Assim fez a Debir ao seu rei, como fizera a Líbna e a seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas, o sul e as campinas e as descidas das águas, e a todos os seus reis. Nada deixou, mas tudo o que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. E Josué os feriu desde Cades Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeon. E de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. Capítulo 11. E sucedeu depois disso que, ouvindo o Jabim, rei de Azor, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei Sinrom, e ao rei Aczaf, e aos reis que estavam ao norte nas montanhas, e na campina para o sul do Quinerete, e nas planícies e nas elevações de Dor, do lado do mar. Ao cananeu do oriente e do ocidente, e ao amorreu, e ao heteu, e ao perizeu, e ao jebuseu nas montanhas, e ao heveu ao pé de Hermon, na terra de Mispá. Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com eles, muito povo, uma multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué:
não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos jarretarás, e os seus carros queimarás a fogo. E Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas de Merom, e atacou-os de repente. E o Senhor os deu nas mãos de Israel, e eles os feriram e os perseguiram até a grande Sidom, e até Misrefote-Maim, e até ao vale de Mispá, ao oriente. Feriram até não lhes deixarem nenhum, e fez Josué como o Senhor lhes dissera. Aos seus cavalos jarretou, os seus carros queimou a fogo. E naquele mesmo tempo voltou Josué e tomou Azor, e feriu a espada ao seu rei. Portanto, Azor antes era a cabeça de todos esses reinos, e a todos os que nela estavam feriram ao fio da espada, e totalmente os destruíram. Nada restou do que tinha fôlego, e a Azor queimou a fogo. E Josué tomou todas as cidades desses reis, e todos os seus reis, e todos os seus reis, e os feriu ao fio da espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Então somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, e a não ser Azor, a qual Josué queimou. E todos os despojos dessas cidades e o gado, os filhos de Israel tomaram para si. Então somente a todos os homens feriram ao fio da espada, até que os destruíram. Nada do que tinha fôlego deixaram com vida. Como ordenara o Senhor a Moisés seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nem ainda uma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, as montanhas e todo o sul, e toda a terra de Gósen, e as planícies, e as campinas, e as montanhas de Israel, e as suas planícies, desde o monte Alade, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte de Hermon. Também tomou todos os seus reis, e os feriu e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeon. Por guerra as tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento dos seus corações, para saírem à guerra contra Israel, para que fossem totalmente destruídos, e não achassem piedade alguma, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebron, de Debi, de Anabe, e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins foi deixado na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram alguns em Gaza, em Gate e em Asdod. Assim Josué tomou toda esta terra, conforme a tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, segundo as suas tribos, e a terra descansou da guerra. Capítulo 12. Estes, pois, são os reis da terra, os quais os filhos de Israel feriram, e cujas terras possuíram além do Jordão, perante o nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, e toda a planície do oriente. Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e que dominava desde Aroé, que está à beira do ribeiro de Arnon, e desde o meio do ribeiro e a metade de Gileade, e até o ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon. E desde a campina até o mar de Quinerete, para o oriente, e até ao mar da campina, o mar salgado para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesemote, e desde o sul abaixo de Asdod e Pisga. Como também o termo de Og, rei de Bazã, que era dos restantes dos gigantes, e que habitava em Astarote e em Edrei, e dominava no monte Hermon e em Salcá, e em toda Bazã até o termo dos Gesureus e dos Maacateus, e a metade de Gileade, termo de Sion, rei de Esbom. A estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram, e Moisés, servo do Senhor, deu essa terra em possessão aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés.
E estes são os reis da terra, aos quais Josué e os filhos de Israel feriram aquém do Jordão, para o ocidente, desde Baal-gade, no vale do Líbano, até ao monte Alaque, que sobe a Seir. E Josué a deu às tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões, o que havia nas montanhas e nas planícies e nas campinas e nas descidas das águas e no deserto para o sul, o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Perizeu, o Eveu, o Jebuseu, o rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro, o rei de Jerusalém, outro, e o rei de Hebron, outro, o rei de Jermute, outro, o rei de Laques, outro, o rei de Eglon, outro, o rei de Jezé, outro, o rei de Debi, outro, o rei de Gedé, outro, o rei de Ormá, outro, o rei de Arade, outro, o rei de Libna, outro, o rei de Adulão, outro, o rei de Maquedá, outro, o rei de Betel, outro, o rei de Tapua, outro, o rei de Efé, outro, o rei de Efeque, outro, o rei de Lassaron, outro, o rei de Madom, outro, o rei de Azó, outro, o rei de Sinhomeron, outro, o rei de Axaf, outro, o rei de Taanac, outro, o rei de Megido, outro, o rei de Quedes, outro, o rei de Jocneão, do Carmelo, outro, o rei de Dó, no outeiro de Dó, outro, o rei de Gion, em Gilgal, outro, o rei de Tisa, outro, 31 reis ao todo. Então terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus permitir, estaremos lendo os capítulos 13, 14, 15 e 16 do livro de Josué. Então que Deus te abençoe. Até amanhã, se Ele assim o permitir.